Oi, pessoal. Ah, Seguinte, ah, eu vou tentar refazer o projeto lá da aula lá aqui no Unity. Eu não tenho exatamente a última versão, mas acho que é a mesma versão que está lá, mais ou menos. E eu fiz um roteirinho aqui para ajudar. Então vamos começar. Abrir do Unity. Provavelmente, quando vocês abrirem o Unity, vamos ter uma cena inicial. E a gente vai tentar, a partir daqui, criar o joguinho, né? Bom, vamos lá. A primeira coisa a se perceber é que, primeiro, o que a gente está editando. Todo esse espaço aqui, ele está dentro de uma cena. No meu caso aqui, o sample essence, que já está salvo numa pasta aqui. E dentro da cena vai vir duas coisas. A primeira é a câmera. A câmera ele é um game object chamado câmera, com um componente justamente chamado câmera, que é a câmera em si, e um componente chamado audio listener, que é responsável por, digamos, ouvir os áudios dentro do mundo, né? A segunda coisa, que na verdade não está aqui, pronto, agora está, é o Directional Light, que é um tipo de luz, que é uma luz direta. A gente meio que deve ter visto isso no 3D Max. E, por curiosidade, ele também serve como sistema de dia e noite. Então, quando você rotaciona ele, você meio que faz um sistema de pôr do sol, noite e assim vai. Tanto que tem até um solzinho aqui, né? Isso é configurável, tá? Mas é o que vem por padrão. Então, vou colocar aqui. E a posição do Directional Light, da luz direcional, não importa. O que importa mesmo é a rotação dela, ok? E é isso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é... Eu vou explicar um pouco das janelinhas do Unity. Por padrão, o Unity de vocês não vai estar organizado dessa forma. Essa é uma forma que eu pessoalmente gosto mais. Que é o que? O Inspector, que é aquele que mostra o que tem dentro de um Game Object. O Hierarchy, que é a hierarquia que mostra quais são os Game Objects dentro da cena. A gente consegue selecionar eles por aqui. O Ascent, que é a nossa edição da cena. O Game, que é a visualização de como o jogo vai estar e como é que o jogo vai rodar, né? E quando a gente dá play, o que a gente vai enxergar é o jogo rodando pelo Ascent. Okay? Tem os projetos, onde vamos ter os arquivos. E também vamos ter o console, que vai mostrar erros, avisos ou mensagens comuns. E se a gente imprimir alguma mensagem, a gente vai ver ele aqui no console mesmo, ok? Esses outros a gente não importa não, tá? Então a gente já pode, mais ou menos com isso, explicar um pouquinho sobre como é que funciona o Unity, ok? Isso não é limitado ao Unity. Outras engines, ou eles têm uma arquitetura similar, eles têm um padrão similar, ou eles usam isso aqui mesmo, ou alguma coisa, uma extensão disso, né? Mas muitas engines realmente eles usam mais ou menos esses conceitos que a Unity tem. Não porque está, digamos, copiando a Unity, é que todos eles usam conceitos realmente, digamos assim, um pouco universais, sabe? Por exemplo, aqui é Hierarchy, mas isso aqui é um nome bonito para grafo de cena, sabe? É um conceito. E realmente muitas engines usam esses conceitos. Então, o que a gente vai ter aqui é a cena, e dentro da cena temos Game Objects. O que são Game Objects? Se a gente clica com o direito e cria em Create Empty, a gente vai ter um Game Object que não tem absolutamente nada dentro, né? A não ser um Transform. E é isso aqui, cara. Game Object é literalmente isso aí. Ele é só uma representação de algum objeto. E ele é, digamos, a referência onde os componentes estarão, ok?
E todo GameObject, no caso especificamente da Unity, ele vem por padrão com esse componente que é o Transform. O que é o Transform? O Transform é o componente onde são guardados a posição. Só um instante, eu vou colocar um cubo, só para a gente ter uma noção, né? Então, o Transform ele vai guardar justamente a posição, tanto em X, tanto em Y quanto em Z, a rotação, com X, Y e Z, e a escala, que como a gente não tem nada representado aqui, não vai dar para ver, mas ele também guarda a escala do objeto. Se a gente partir de alguma coisa realmente que a gente possa ver, a gente vai conseguir ver o lance da escala, ok? Isso é um componente. Um componente ele é um, digamos, atributo que está dentro do GameObject e serve, no caso da Unity, guardar dados e fazer alguma coisa. Então temos o Transform, e no caso de um cubo que a gente tem aqui, temos outros componentes também, que a gente pode inclusive desativar e ativar algumas. Por exemplo, esse aqui, se a gente desativar, o cubo desaparece, ok? E o que é cada um deles? Porque é legal a gente saber. O primeiro é o Mesh Filter. O Mesh Filter ele é simplesmente a malha. No semestre passado, né, a gente viu o 3D Max e a gente editava a malha 3D usando extrusão, escalonamento, rotação. E esse componente é justamente quem guarda a malha dentro do GameObject. O segundo é o Mesh Renderer, que é justamente quem guarda e renderiza a malha, que no caso aqui é um cubo, dentro tanto da nossa cena, mas principalmente dentro do nosso jogo. Vamos colocar a câmera para um lugar onde a gente possa ver, né? Ok? O Mesh Renderer ele é justamente quem renderiza a coisa na tela. No caso, a tela é justamente a câmera. E o terceiro, que a gente vai ver um pouco mais pra frente, mas é um colisor. Isso é para quando a gente quer detectar colisões e usar também física, né? A gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouco, mas por enquanto eu vou deixar isso aqui quieto. Uma coisa também legal de se citar, já que a gente está falando de renderização, é os materiais. Lá no 3D Max, a gente mexia com o material para dar cor para o objeto, certo? E aqui o conceito de material é exatamente o mesmo, mas claro, tanto no 3D Max quanto aqui não é limitado à cor, é textura, outras propriedades de renderização. E aqui dentro de Assets a gente pode criar o nosso próprio material, vou chamar de exemplo, do qual a gente pode customizar. No caso, o albedo é normalmente quem guarda a cor. Então, a gente pode colocar uma cor vermelha. E clicando aqui a gente pode ter uma mais ou menos como é que ficaria, né? A gente pode editar a cor aqui. Se a gente selecionar aqui, nessa bolinha, a gente pode colocar uma textura, né? Por exemplo, isso aqui, ou melhor, vou pegar pronto, o cubo fica mais fácil de ver. A gente pode colocar justamente uma textura que a gente quiser. E como a gente não tem nada no projeto, só tem esses padrões, né? Mas a gente pode colocar uma textura e colocar uma cor aqui, beleza? No caso eu vou deixar sem textura e vou renomear isso aqui para vermelho. E vamos realmente colocar ele como vermelho. Ok. E há outras propriedades também, tá? Tipo metálico. A gente pode criar uma coisa, digamos, polida, sabe? Aí vai do que o jogo vai estar precisando, tudo bem? E a gente pode, por exemplo, colocar esse material aqui na lista de materiais do renderizador. E aí ele fica justamente com o material que a gente colocou, ok?
a gente pode simplesmente arrastar também. Se a gente arrastar, isso já é feito automaticamente. No caso, eu vou deixar o padrão. Eu tinha comentado sobre o transform, certo? O transform, para cada um deles, no caso a posição e a escala, ele é um vetor tridimensional. E o que é um vetor, né? Vamos abrir aqui. Bom, lá no ensino fundamental e médio, a gente via muito a coisa do sistema cartesiano, né? Do plano cartesiano. Que era o quê? Era uma reta x. Vamos usar linhas, que aí a reta fica reta, né? Tínhamos um eixo x e um eixo y. Certo? Não só isso, como a gente também podia ter pontos no meio desse plano cartesiano. Então, por exemplo, no x a gente podia ter, deixa eu colocar um pouquinho mais escuro, o 1, 2 e 6, assim como também no y a gente também tem essas posições. E a gente podia ter pontos em que se encontravam dentro, né, de uma posição aqui, tanto em x quanto em y. Então, se temos um ponto P, que é igual a tupla né, no x e y de, por exemplo, 3 e 2, então o ponto P vai estar em 3 em x, 2 em y, então mais ou menos aqui, né? Aqui estaria P. Ok? Ok, e isso, se a gente perceber, a gente pode interpretar também como um vetor que parte do ponto 0, 0 e que vai até o ponto P. Ok? É basicamente assim que funciona a posição no transformer. A gente tem uma posição x em y e z, e isso é global. Se a gente gira a coisa, não importa, porque é a posição x, y e z que ele vai estar no mundo, entendeu? Isso aqui é basicamente um vetor. Agora vamos comentar algumas propriedades de vetores que vão ser importantes um pouco mais pra frente, ok? A primeira é que quando a gente multiplica, deixa eu pegar o preto aqui, se a gente cria por exemplo, um ponto A que é igual a P vezes 2, o que a gente vai ter? P ele é 3 e 2, certo? Tanto em x e em y. Se a gente multiplica o P por 2 para obter o resultado de A, para a gente saber o que é A, então a gente basicamente está tendo 3 vezes 2 e 2 vezes 2, que por sua vez é 6 e 4. Então o ponto A vai estar 6 em x e 4 em y. Então se a gente meio que analisar, vai estar mais ou menos aqui. Ok? E se a gente perceber, isso aqui é basicamente a mesma direção do vetor de P, só que mais para frente. Claro que aqui não ficou do jeito que eu falei, justamente porque eu estou fazendo isso na mão, né? Mas se fosse feito na régua certinho, o vetor A seria a mesma direção do vetor P, só que mais longe. Essa é uma propriedade importante. A segunda propriedade importante também que a gente tem que ter em mente é que a adição é mais ou menos a mesma coisa. Se a gente tem, por exemplo, um ponto K que é igual a P mais 1 e 2, então a gente vai ter o que? Justamente o que era 3 e soma com o x do outro vetor, e o 2
o 2 do P mais o 2 do segundo vetor, o que dá 4 e 4, que é mais ou menos aqui. Então, o ponto K está aqui. E o que é interessante saber também é que o que a gente fez? A gente adicionou 1 e 2 em x, quer dizer, 1 em x e 2 em y. E é justamente o deslocamento entre P e K, que é 1 em x e 2 em y. Então, ao adicionar 1 em x e 2 em y aqui, ele resultou nesse ponto que é em 4, 4, ok? Agora, por que isso é importante? Porque quando a gente for fazer o movimento, a gente justamente vai pegar a posição dele e somar com o deslocamento para obter uma posição nova. É assim que o movimento funciona, como a gente até mesmo já fez na aula de Unity. Beleza? Uma outra propriedade, na verdade não é bem uma propriedade, mas eu não sei como é que se em português também é assim, mas tem digamos, variável, né? Um valor dentro dos vetores, que é a magnitude. A magnitude é basicamente o tamanho do vetor. Então é isso aqui, ok? Isso é a magnitude, que é basicamente a Pitágoras, né? Isso, Pitágoras, que é a soma, como é que é? É a raiz da soma dos quadrados dos castetos, ok? Isso é a magnitude, basicamente, do qual a gente não precisa, digamos, calcular na mão. No Unity a gente consegue obter isso diretamente, beleza? Então vamos apagar aqui por enquanto. A segunda coisa que eu vou comentar aqui, que a gente não vai usar imediatamente, mas eu julguei que era melhor eu passar isso logo, e porque a gente vai usar um pouco depois, é justamente o que é o Rigid Body. O que é o Rigid Body, né? No caso eu vou fazer um chãozinho aqui. Quando eu crio um cubo, ele já vem com um colisor, e no outro cubo a gente vai adicionar o Rigid Body. Ok, o que é o Rigid Body? O Rigid Body é basicamente um nome legal para corpo físico. Quando a gente adiciona o Rigid Body, a gente já obtém, digamos, acesso a colisões. Então, coisas colidíveis só se colidem realmente quando um deles tem o Rigid Body. E é simulação física. Então, a gente tem aqui gravidade, massa, e isso aqui, se não me engano, tem a ver com a forma que ele cai. Tipo, por exemplo, uma folha, ele cai daquele jeito bem lento, né? Se não me engano, isso você configura, seja no drag ou no angular drag. Agora eu não lembro de cabeça, porque eu não uso tanto. E aqui a gente também pode trancar algumas coisas caso a gente não queira que a simulação física faça, beleza? Mas é detalhe. Então, se a gente rodar isso aqui, o cubo vai justamente cair, e quando colidir, né, com o outro cubo, ele vai parar, como numa simulação física que a gente espera. Se a gente desativar aqui o renderizador, expandir Box Collider, a gente vê essa coisa azul. Eu vou tirar o fundo, que aí fica mais fácil de ver. O que é essa coisa verde, né? Eu falei azul, nossa. O que é essa coisa verde? Esse é o colisor. É basicamente onde a gente diz, dentro da simulação, tanto da simulação física, mas em tudo que for, digamos, sobre colisão, a gente diz exatamente quais são as partes que têm colisão dentro do nosso objeto. E por que isso? Porque se a gente tivesse, por exemplo, um personagem, seria muito pesado calcular a colisão de cada vértice, cada face da malha 3D. Então a gente simplesmente abstrai para formas geométricas simples, porque isso tem muito mais performance e já é próxima à realidade o suficiente para a gente ter uma simulação legal.
E no nosso caso, como é um cubo, então um colisor de cubo é mais do que o suficiente. E quando a gente cria um cubo com os botões aqui, ele já cria o colisor pra gente, ok? Então, por exemplo, se eu pegar aqui e aumentar aonde é a colisão do chão e der play, o cubo ele vai parar justamente em cima da onde está o colisor, entendeu? Porque a gente colocou que o colisor ele tem essa altura aqui, entendeu? Vamos resetar. Ok. Então é mais ou menos isso que um colisor e um gitbody é. E finalmente, finalizando, o que a gente já está comentando já faz um tempo, são os componentes, né? Que são pedaços de, digamos, atributos dos objetos, dos game objects. Então, quando a gente quer colocar alguma coisa, a gente adiciona um componente. Por exemplo, aqui não tinha um componente widbody e a gente queria, então a gente adicionou o widbody e agora ele tem. E ele age como um corpo físico. O nome desse padrão é justamente composição. O nome. Bom, passado tudo isso, todos esses básicos, a gente vai começar a recriar mais ou menos o que a gente via na aula, né? Então, o primeiro vai ser o movimento que ele faz seja com as setas ou com o WASD, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um chão, um chãozinho. Beleza? E nesse chão a gente vai criar, vamos só renomear para chão. E nesse chão a gente vai criar uma cápsula que vai representar o nosso jogador. Uma coisa interessante de se citar é que mesmo nos jogos AAAs, o pessoal quando vai fazer jogo, eles sempre criam inicialmente o jogo dessa forma aqui mesmo, criando formas geométricas. Essa é a fase chamada de prototipação, que é justamente para você testar as mecânicas do jogo e não ter que esperar as outras coisas, certo? Eu vou aplicar o vermelho no jogador, porque aí fica muito fácil de distingui-lo do chão. Beleza. Entendendo que o Z significa frente, visto que ele é a profundidade, então ele olha para frente, a gente deixa ele assim mesmo, porque aí em relação a como ele está olhando para frente, e vamos colocar a câmera dentro do que representa o jogador e vamos colocar a câmera bem assim na frente, que aí a gente tem mais ou menos o que seria uma visão em primeira pessoa. E aí uma coisa interessante, quando eu expliquei sobre vetores, deixa eu até dar um Ctrl Z aqui, a gente sempre estava saindo do ponto 0, 0, porque o vetor era sempre relativo ao ponto de origem. Só que quando a gente coloca um objeto como filho de outro objeto, ele não é mais relativo ao ponto 0 do mundo, e sim relativo ao pai. Então, por exemplo, vamos supor que esse K ele fosse filho do objeto que está em P. Então, a posição local dele seria justamente de x em 1 e y em 2, que através, né, da propriedade de soma, globalmente ele estaria em 4 e 4. Então, aqui localmente, a posição que a gente edita no Transform é tudo local, tá? Localmente, a câmera está em 0,06 e 0,4 em Y e 0,12 em Z, entendeu? Se a gente arrastasse e colocasse isso, aí ele seria relativo à origem, e a Unity ele vai recalcular para manter a coisa no mesmo lugar, e aí vai mudar os valores aqui, porque não é mais relativo ao jogador, e sim é relativo ao global. Sendo assim, quando a gente edita a posição do jogador, a câmera vai junto, porque ele é relativo ao jogador. Ou seja, quando o jogador se mover e girar, a câmera vai junto e vai acompanhar.
toda essa sincronização já é feita automaticamente pelo Unity, pelo sistema de transform. Bom, então já temos o que seria uma visão em primeira pessoa. Agora a gente tem que criar um componente de comportamento. Componentes de comportamento é exatamente a mesma ideia dos componentes nativos que a gente tem aqui na Unity, só que é com código, né? É um código que faz alguma coisa. Um código nosso, no caso. Então vamos criar uma pasta chamada códigos, para deixar uma coisa organizada. E em códigos a gente vai criar um código em C# chamado movimento. E aí eu já tenho um editor de código aqui aberto. Aí eu abro o movimento. E quando a gente cria um código na Unity em si, ele já vem com algumas pré-definições, uma pré-definição. Um primeiro detalhe: seus códigos não podem ter espaços, nem caracteres especiais. É só alfanuméricos mesmo. E por que não pode ter espaço? Simples, porque o nome da classe ele tem que ser igual ao nome do arquivo, senão o Unity não vai conseguir associar os dois. E como o nome de classe não pode ter espaço, então o nome de arquivo também não pode ter espaço. Tudo bem? Então a gente tem o nosso código aqui. E de início, o nosso código inicial ele já tem duas coisas: o start e o update. E a explicação de cada um está mais ou menos aqui. O start ele é chamado na inicialização do componente, assim que ele é carregado no jogo. E o update ele é chamado uma vez por quadro, a cada quadro de jogo. Então se a gente der play aqui e ativar os stats, aqui diz que meu jogo está rodando mais ou menos a 100 quadros por segundo, o que é 8, mais ou menos 10 milissegundos, né? Isso significa que se eu colocar o meu componente dentro do jogador, esse update vai ser executado 100 vezes por segundo. Isso é um detalhe super importante para quando eu explicar o que é delta time. Mas por hora é assim. Ok? E o que a gente precisa para movimentar? Justamente a gente vai precisar que o nosso vetor de posição, por exemplo, P, ele seja somado com um pedacinho de vetor para que o P se mova para cá. E assim como em cinema, quando a gente tem, com o passar dos quadros, a mudança de posição, a gente começa a ter uma noção de movimento. É basicamente que nem animação. Animação é o que? É vários quadros que passam rapidamente e que dá essa sensação de movimento. Então justamente por isso que a gente tem que somar o vetor. Então a gente vai somar o vetor, né? Então vamos lá. O transform a gente já tem acesso por padrão apenas através da variável transform, ok? E através do ponto a gente tem acesso aos membros desse transform. Um deles é a posição que a gente já viu. O que a gente enxerga lá no Spectre é a posição local, local position. Mas tudo que a gente precisa fazer é só editar a posição global mesmo. Então a gente tem a posição e a gente vai dizer que ele será igual à posição que ele já está, mais um pouquinho para algum lado. Se a gente pode ser no caso um vetor, por exemplo, para a direita. No caso 5 em x, 0 em y e 0 em z, por exemplo. E aí um vetor tridimensional ele é feito através de uma construção do vector 3, né? Então um novo vector 3. Então a gente tem um vetor que é a posição, que já é um vector 3, e a gente soma com um novo vector 3, né? Um vetor tridimensional, que é 5, 0, 0. Significa que a cada quadro ele vai somar 5 em x.
Mas por enquanto não está acontecendo nada porque eu não coloquei o meu componente. Então vamos colocar o componente. E ele já foi embora. Porque esse 5 é um valor muito absurdo. Pera aí. Se não der pra ver, perde todo o intuito. Viu? E aí ele vai embora, porque está sempre somando 5 em x, como vocês podem ver aqui no transform. Mas a gente tem que mover através da entrada do jogador. Para a gente obter acesso a isso, a gente usa a biblioteca input e a gente tem uma função chamada getAccess. O que é isso? Na Unity, dentro de Edit, Project Settings, Input, a gente já tem vários eixos padrões que tem um nome que corresponde a certos comandos. Então, por exemplo, aqui no horizontal, o negativo é left, que é o seta esquerda, positivo é o right, que é a seta direita, negativo A e positivo D, né? Mas o que é isso tudo? Vamos lá. Sabe quando você está num jogo e você configura os botões para uma certa ação? Cada eixo é como se fosse, digamos, uma ação. Fazendo essa analogia com o jogo. E aqui é justamente o mapeamento de o que é que influencia no valor desse eixo. Então, por exemplo, se a gente está jogando no teclado, quando a gente apertar A, ele vai para -1, porque é negativo. Quando a gente aperta D, ele vai para 1, que é positivo. Se a gente tivesse num controle e colocasse um pouquinho o analógico para a direita, ele ficaria entre 0 e 1, tipo 0,3, 0,5, sabe? Mas é basicamente isso, é um mapeamento de certos controles dados a um nome só, e a gente consegue obter justamente esse valor usando input.getAccess, né, que é obter o eixo, e a gente passa o eixo que a gente quer ter, que é horizontal. E a gente cria um valor, uma variável, por exemplo, o movimento x, que vai ser igual justamente ao valor do eixo horizontal. Esse float aqui é o tipo da variável, né? Porque se a gente quer uma variável com números quebrados, afinal ele vai de 0 a 1 e pode ter números quebrados no meio, a gente cria uma variável do tipo float, que é justamente números quebrados, ok? E assim como existe o horizontal, que é esquerda, direita, A, D, ou analógico esquerda, analógico direita, e assim vai, a gente também tem o vertical. Então se a gente vai para a esquerda é -1, se a gente vai para a direita é 1. E o movimento Y é a mesma coisa. Agora o que a gente vai fazer, ao invés de a gente juntar tudo aqui, vamos criar uma variável separada, do tipo vetor3, que vai ser o movimento, que vai ser um vetor, né, que vai ser igual ao valor de um vetor, sendo em x o valor que a gente obteve do eixo x, em y nada, porque a gente não mexe na altura, o cara não fica voando, e z, que é para frente e para trás, a gente obtém de movimento y, que fica e a gente percebe que é um nome bem ruim, né? Vou chamar de movimento H e movimento V, porque isso reflete melhor a realidade, tá? Desculpa. Então, o horizontal mexe com o X, que é justamente os lados, e o vertical mexe com para frente e para trás. E a gente soma com o movimento. Bom, sendo assim, já aqui no jogo, o que eu fiquei fazendo é adicionar o componente durante a execução, mas depois que a gente tira o play, ele retoma o estado original. Então, se a gente quer que isso aqui fique, a gente coloca aqui mesmo. Agora, se a gente andar para a esquerda ou direita, ele justamente vai mexer adicionando as posições do jeito que a gente queria, ok? Por enquanto tá meio rápido, mas já a gente vai consertar isso. Na verdade, a gente vai consertar isso agora. Só que
A gente vai consertar isso agora, explicando o que é o delta time, que a gente chegou a ver nas aulas, né? Seguinte, pessoal, o delta time é uma coisa mega importante em criação de jogos, tá? Tem em todo santo lugar. Lembra que aqui estava rodando a 100 quadros por segundo? E logo o update estava rodando também a 100 quadros por segundo? No caso, agora está 150, não sei porquê. Ah, ok, 100. Fica variando, enfim. Se a gente tivesse jogando com o VSync ligado, o que é o caso quando a gente publica o jogo e usa as configurações normais de gráficos, o VSync ele é o que? A taxa de atualização do monitor. O meu é 60. Então ele executaria o jogo a 60 quadros por segundo. Quem joga profissionalmente costuma ter, ou mesmo quem prefere investir mais no monitor, pode ter um monitor, por exemplo, de 120 quadros por segundo, e o jogo vai rodar em 120 quadros por segundo. Também pode ser o caso do computador do cara ser muito lento e rodar isso abaixo de 60 quadros por segundo, por exemplo, 30. E por que isso é importante? É simples. Se o update acaba sendo executado em uma frequência maior, porque está havendo mais quadros por segundo, significa que ele vai fazer mais vezes essa soma aqui. O que por sua vez significa que ele vai executar, quer dizer, que ele vai somar mais vezes, que por fim vai fazer o movimento mais rápido do que em outros computadores, ou mais lento, dependendo da taxa de atualização. Então, sabe quando a gente está jogando e aí o nosso computador meio que não aguenta, e aí o jogo fica em câmera lenta porque o jogo está diminuindo os quadros por segundo? Basicamente essa é a razão. Mas tem uma forma da gente padronizar isso, ou melhor, normalizar esse problema. Então, supondo aqui que a gente tenha uma linha do tempo, uma linha de tempo, e a gente tenha em um computador uma taxa de atualização bem frequente, e um outro computador que tem uma taxa de atualização mais lenta, o update aqui no caso do rosa vai executar só 4 vezes, enquanto que no verde vai executar muitas e muitas vezes, né? Vamos supor que no computador de um cara está rodando a 100 quadros por segundo. Então, entre os quadros está rodando a 10 milissegundos, né? Que é o intervalo de 100 quadros por segundo. Então aqui é 10 milissegundos, 10 milissegundos, 10 milissegundos. O que por sua vez é 0,01 segundo. Ok. Vamos supor, no caso de outra pessoa, que o jogo está rodando a 50 quadros por segundo. Então significa que nesse segundo computador, o quadro ele vai rodar 20 milissegundos, o que é igual a 0,02 segundos. Ok? Se, por exemplo, a gente está com o negócio para frente e ele vai somar 1 em Z, isso significa que ele vai somar em Z 50 vezes, no caso do rosa, o que vai ser 50 adições, o que é, no final, um vetor de 50, né, para frente. Já no outro vai executar 100 vezes, então o vetor vai ser de 100 para frente. Vai ser o dobro. E como é que a gente resolve? Seguinte. Esses tempos aqui, 0,02 segundos e 0,01 segundos, tem um nome. É chamado de delta tempo. O delta tempo é justamente o intervalo de tempo entre o quadro atual e o último quadro. Ele armazena justamente isso. E se a gente tem um vetor, né, um vetor que a gente está usando para movimentar,
e multiplica pelo delta tempo, e aí no caso do rosa seria um vetor menor, e multiplica pelo delta tempo, o resultado, curiosamente, vai ser, nos dois casos, um vetor de tamanho igual. Por quê? Usando esse exemplo, se a gente coloca 1 para frente, né, a cada quadro, então 1 para frente, e multiplica por 0,02, o que é 0,02. Só que por estar acontecendo 50 vezes por segundo, se a gente multiplicar isso por 50, então a gente em 1 segundo vai ter 1. No outro caso, 1 vezes 0,01, que é igual a 0,01 multiplicado por 100, que também é igual a 1. Tá vendo como é igual? É justamente esse efeito que acontece quando a gente multiplica pelo delta time. Independente de quantos quadros por segundo estiver sendo executados, por segundo os vetores serão do mesmo tamanho. Então, basta a gente criar um vetor e a gente multiplica por delta time. Por isso que eu expliquei aquela propriedade de multiplicação de vetores. É mais por conta disso. Isso significa que, ao invés disso aqui, por exemplo, se a gente estivesse indo para frente, ao invés de ele movimentar 1 por quadro, ele vai movimentar 1 por segundo. E justamente por ser por segundo e não por quadro, agora o nosso personagem vai estar muito lento. Desculpa. Então basta a gente multiplicar esse vetor por um número maior para que ele permaneça a mesma direção, como eu tinha comentado. Só como aumentar o tamanho do vetor justamente para ele andar mais, né? Então, se fosse 5, por exemplo, ele vai andar 5 vezes mais rápido do que está andando agora. O que já é bem legal. Só que seria legal se a gente pudesse customizar isso. Inclusive, seria legal se a gente pudesse criar um outro objeto também com movimento e pudesse deixar que um objeto ele é mais lento que o outro, customizar, de repente pega um item e ele fica mais lento e tudo mais. Então a gente pode criar uma variável com o valor padrão de 5 e aí a gente justamente vai modificar, vai multiplicar por essa variável. E variável a gente pode mudar, então a gente poderia colocar um if, mudar o valor da variável e no final aquele 5 não seria mais o 5, né? Porque a gente está pegando de velocidade. Porém, curiosamente, se a gente colocar a palavra public, esse velocidade fica acessível fora de movimento. Porque se eu criasse um outro código e tentasse mexer nesse velocidade, eu não iria conseguir. Mas colocando esse public, essa velocidade fica acessível para que outras coisas também possam modificar a velocidade. E por conta disso, a Unity aproveita e coloca isso dentro do nosso inspector. Então se a gente rodar agora, a gente tem aqui com o valor padrão 5, mas se a gente colocar 50, vai estar muito mais rápido. Então a gente consegue começar a personalizar o que a gente quer. E aí de repente, se você está criando o jogo e vê que o personagem devia se movimentar um pouco mais rápido do que ele está atualmente, você pode simplesmente modificar o inspector e você começa a balancear o jogo. E é interessante notar que uma classe ele é só um modelo. O que a gente tem aqui é um componente que é uma cópia, tá? Então a gente poderia ter um outro, por exemplo, um cubo aqui. E a gente também pode colocar movimento nele. E aí os dois vão executar esse negócio de movimento. E aí se eu colocar nesse cubo um valor maior, aí esse cubo vai se mover muito rápido e nossa cápsula mais lento. Tá vendo? Porque cada um tem a cópia de seu próprio componente. Então as propriedades só não são compartilhadas, tá? Isso é importante citar. Ok, então temos mais ou menos o nosso movimento meio que pronto.
Agora, o próximo passo é justamente fazer a câmera em primeira pessoa, né? No caso, a rotação pelo mouse. Então, vamos criar um código chamado rotação por mouse. Lembrando que não pode caractere especial, então cedilha e A com tio não vai não. Não pode não. E o que é a rotação pelo mouse? Se a gente pensar bem, é justamente a gente girar o nosso objeto de acordo com o movimento do mouse. Então, se a gente movimentasse o mouse para a direita, ele iria movimentar para a direita. O que no caso aqui é somar a rotação em Y. E se a gente move o mouse para a esquerda, é subtrair a rotação em Y. Ok? Y porque é esse... Lembrei que agora tem essa ferramenta, esqueci. O Y é a altura, né? Então a gente gira em relação à altura. Como é que a gente faz isso? É bastante simples. Primeiro, a gente usa aquela coisa lá de... A gente pode criar uma velocidade, na verdade. Para termos a velocidade de rotação. Vou colocar um valor padrão. E a gente já tem, por padrão, um eixo chamado mouse X e mouse Y, que é justamente o movimento que o mouse faz. Então a gente pode ter mouse X, que é igual a input get axis mouse X. E aí se a gente imprimir isso, a gente consegue ver isso funcionando, digamos, ao vivo, né? Então, se eu movo para a direita, ele vai no número positivo, e se eu vou para a esquerda, ele vai no número negativo. Até aí, ok. Então, vamos pegar mouse X, mouse Y, igual input axis. Ok. E aí vamos para um pequeno detalhe, que é o seguinte. Normalmente esperaria-se que a gente iria somar na rotação. O problema é que a rotação não é um vector 3, como vocês podem ver aqui, e sim um quaternion. No caso, em português, é quaternião. O quaternião é uma coisa muito bizarra, mas ele existe porque a gente não pode usar simplesmente rotação x, y e z internamente, ok? O quaternião, ele justamente resolve alguns problemas que se tem quando usa simplesmente rotação x, y e z, como a gente usa aqui na Unity. E por isso, ao invés de a gente editar o rotation, a gente vai editar o Euler Angles, que é justamente a rotação como a gente vê aqui no transform, ou seja, um vector 3. E a gente vai dizer que o transform.EulerAngles é igual a, não sei, digamos, rotação. A gente tem que declarar o que significa rotação, afinal. Então a gente declara rotação, que é um valor de vetor, né, um novo vetor. E a gente pode passar, pode fazer aqui assim. Se para a direita, que o x é positivo, ele tem que adicionar na rotação, então a gente coloca mouse x, multiplica pelo time delta time, por conta daquele problema que eu comentei, e multiplica pela velocidade para a gente poder customizar a velocidade que ele gira. Ok. O segundo e na verdade, só um momento. Lembrando que, digamos, né, para girar aqui a gente está editando o eixo y, então a gente passa 0 em x, y a gente passa isso aqui. O segundo que a gente quer editar é justamente o próprio x, né, que é para cima e para baixo. Então em z a gente já pode colocar 0, porque a gente não vai editar ele. Em z a gente coloca mouse y. Se a gente observar, olhar para cima é subtrair o x. E acho que o mouse y, quando a gente vai para cima, ele é um número positivo, então a gente tem que
pegar o negativo de mouse Y e multiplicar pelo time e velocidade. Porque senão o movimento vai ser ao contrário. Porque ir para cima com o mouse é ele vai positivo, então se a gente quer o oposto, né, para ele subir, tem que subtrair, então a gente coloca menos mouse Y, tá? Se a gente colocar aqui, ele não vai rodar. Por quê? Porque a gente está simplesmente definindo a rotação, mas não a gente não está somando, né? A gente tem que somar. Então, e agora ele funciona. Se a gente ir para a esquerda, ele move para a esquerda. Se ele vai para a direita, a gente coloca para a direita. Se a gente coloca o mouse para cima, ele olha para cima e para baixo, para baixo. Ok? E a gente tem isso. Então, vamos só... eu esqueci de colocar como público, então vamos colocar público. Que aí a gente consegue editar, e já vamos colocar aqui também, que estou esquecendo. E beleza. Vamos colocar 25, porque 5 foi realmente muito lento. Agora vamos para um pequeno truque, né, de programação que a gente já viu, que é quando a gente quer definir uma coisa como ela mesma mais alguma coisa, a gente simplesmente pode colocar mais igual. Então a gente coloca mais igual, e aí já está somando a ele próprio com alguma coisa, né? Vamos ver se 25 já é um valor legal. Eu acho que tá melhor. E se a gente tenta mover o nosso personagem, tem um problema. Se a gente coloca pra frente, ele não vai andar pra frente, ele vai andar pro lado, porque ele está andando pra frente globalmente. Então a gente precisa também considerar a rotação do nosso objeto. Para isso, o Transform ele já tem uma função, que é o transform.translate, que é justamente essa coisa de somar a posição, só que ele considera a rotação. Então ele vai somar a posição, só que considerando a rotação. Então ele não vai mais andar globalmente, mas sim localmente. O problema, dessa forma, deixa eu só colocar aqui, a gente visualizar isso. O problema é que se a gente olhar para baixo e para cima, ele vai voar. E não é o que a gente quer. A forma, que talvez não é a melhor forma, mas é a forma que eu encontrei para solucionar isso, é justamente a gente cria um quaternion, que é a rotação antes, e a gente registra a rotação do nosso objeto. Depois a gente diz que a rotação do nosso objeto ele é um vetor, digamos que zerado, com exceção do y. A gente vamos só movimentar dessa forma aqui, sem considerar o y e nem um z caso a gente editasse, né? A gente está editando, mas sei lá, né? Vai aqui. Então a gente coloca x0, z0 e y a gente mantém, então a gente só precisa colocar angles.y. Então a gente conserva o y e zera o x e z. E aí depois de a gente movimentar, a gente diz que transform.rotation é igual à rotação que estava antes. Dessa forma, antes dele realmente movimentar, ele vai zerar esse para cima e para baixo, e aí só vai considerar a rotação em y. Então agora a gente anda dentro do chão mesmo. Ok? Beleza. Ok, agora a gente vai começar a fazer a questão de atirar a bala. Seguinte, existe um próximo conceito que eu não expliquei no início, que agora eu vou explicar, que é de pré-fabricados. Pré-fabricado é uma coisa muito simples. Ele é basicamente um objeto que a gente registra o que é esse objeto.
simplesmente arrastando para cá onde ficam os nossos arquivos. Então, se a gente, por exemplo, edita aqui que essa esfera, e aí já mudou aqui, ele tenha, por exemplo, um material vermelho, então todas as instâncias do que é o pré-fabricado esfera, todas as instâncias de esfera vão seguir esse modelo. Então a gente pode ter tipo várias instâncias desse modelo, né, desse pré-fabricado. E quando a gente modifica o pré-fabricado, ele vai modificar todas as instâncias. Isso é útil, por exemplo, quando você quer criar um inimigo, você cria o que é o inimigo, e aí você cria várias instâncias do inimigo. Aí a gente não precisa fazer todos os inimigos na mão, né? Que não é realmente muito interessante. Essa esfera eu vou criar um material chamado verde, que vai ser justamente a cor verde, para a gente poder diferenciar, e ele vai representar nosso projétil, né, a bala. Então vamos colocar um tamanho pequeno, mais ou menos assim. E a gente pode deletar isso aqui porque a gente já tem o pré-fabricado aqui, né? A gente pode digitar ele aqui já. Ok, então mais ou menos isso que é pré-fabricado. E agora a gente vai criar o código que vai atirar definitivamente. Então criamos um código chamado atirador. Já vamos colocar o atirador no nosso objeto. Beleza? Abrindo aqui o que é um atirador, quer dizer, o que vai acontecer? A gente vai obter um eixo, que é o Fire 1, o eixo padrão, que é o Fire 1, que ele já é o mouse clique esquerdo ou o Ctrl esquerdo, né? Mas para ser o mouse clique esquerdo a gente vai usar ele. Então, tipo, atirou é igual a input.getAxis Fire 1. E a gente pode justamente saber se ele atirou ou não. Então, colocamos o valor de atirou e vamos imprimir ele para a gente poder acompanhar como é que funciona isso. Toda vez, enquanto eu mantenho pressionado, ele tá 1. Quando eu solto, ele 0. Beleza? Porém, tá vendo como ele é 0 e 1? Não é basicamente um digital e não analógico? A gente pode obter um eixo como se fosse como um digital. E o nome é justamente getButton. E a gente vai ter 3 tipos: o getButton down e getButton up. O getButton, ele não vai me responder um float, que é um número de 0 a 1, e sim um bool, que é o valor de verdadeiro ou falso, que é o booleano que a gente viu lá na aula do antigo professor, né? Scratch, que ele comentou dos booleanos bem brevemente. Então, ao invés de ser 0 e 1, vai ser falso e verdadeiro. False, true. E ele é verdadeiro enquanto eu mantenho o mouse pressionado. Se a gente usa up, ele só será verdadeiro quando eu soltar o botão. Então, apertei, continua falso. Quando soltar, por um breve momento apareceu lá, né? True. O down é justamente quando a gente clica, né? Quando a gente aperta o botão, mas depois do primeiro quadro que a gente apertou, ele é falso depois. Então é só no momento mesmo que a gente aperta. Que é o que a gente precisa, né? A gente só quer atirar no momento que eu apertar o botão. Então, atirou. E se atirou, aí se é aquela coisa que a gente já viu no Scratch, né? Condição, e se verdadeiro a gente executa um bloco. A gente vai usar uma função chamada instantiate. E o que é instantiate? Lembra que eu comentei que quando a gente arrasta um pré-fabricado para cá, eu estou criando uma instância dela? Isso é o que é instanciar. Então, a gente consegue fazer esse
digamos, esse comando, né, de pegar um pré-fabricado e arrastar para lá, dessa forma. E o instantiate ele precisa de pelo menos 3 parâmetros. Um que é o que ele vai instanciar, afinal de contas, em que posição e em que rotação. Para a gente dizer o que ele vai instanciar, afinal de contas, a gente precisa ter uma variável especificando qual objeto ele vai instanciar. Então a gente vai colocar aqui projétil. E a gente vai ver aqui. Se a gente arrastar o chão, por exemplo, o que ele iria instanciar seriam várias instâncias do chão. E a gente não quer o chão, a gente quer justamente a esfera. Então a gente vai colocar aqui a esfera e vamos renomear essa esfera para projétil. Ok? Então a gente vai instanciar justamente o projétil. Só que aí entra um pequeno problema, né? Um problema que por enquanto não está acontecendo com a gente, mas vai acontecer. O que é que vai acontecer? A gente vai instanciar a bala, né? E ele vai nascer dentro do nosso objeto, porque a gente vai passar a posição do nosso objeto atirador. O problema é que, se lembra que a bala ele vai colidir com alguém? Se a gente instanciar ele dentro, ele vai colidir com o próprio jogador na hora de nascimento. E a gente não quer isso, a gente quer que ele nasça um pouquinho para frente e saia. Então a gente pode criar, por exemplo, uma arminha. Dessa forma, a gente verifica que o bracinho ele vai apontar justamente para frente, que é esse eixo azul aqui. A gente chama de bracinho. No bracinho a gente vai criar um outro, que é onde vai ser a referência a projétil. E ele não vai ter nada, então a gente vai colocar um símbolozinho para a gente conseguir saber onde ele está. E vai colocar na ponta aqui da nossa arminha, beleza? Vamos criar um material preto, para ficar mais fácil de distinguir o que é cada coisa. Ok? E aí aqui o que a gente vai fazer? A gente, além de projétil, também vai ter uma referência, que é justamente a referência da onde ele vai atirar. E a gente vai passar a referência projétil como a referência. Por que isso tudo? Simples. Porque quando a gente instanciar, a gente vai instanciar o projétil na posição da referência. Então, referência, o transform dele, a posição dele. E na rotação da referência também. Ok? Só com isso a gente já vai ter mais ou menos um básico da instanciação. Então a gente vai dar play pra gente testar se está tudo certinho. E aí, ó, claro, a esfera ainda ele não se movimenta, por isso que ele fica parado no ar. Vou tirar stats. Mas, por exemplo, se eu ir pra cá e apertar, essa balinha que foi instanciada, ele olha exatamente na mesma direção da arminha, porque é a rotação da arminha e foi na mesma posição do nosso objeto de referência, entendeu? Então a gente já soluciona aquele problema lá. Além disso, um bracinho não precisa de colisor, então a gente já vai tirar isso aqui e deixa o jogo mais leve. Ok? Agora a gente precisa fazer com que a balinha se mova. Para isso a gente vai adicionar... o jeito que o professor fez é com simulação física, né? Então vamos adicionar um rigid body, porque a gente quer simulação física. E além disso, a gente vai ter que adicionar uma força nessa coisa. Força é simplesmente uma coisa bem simples. A gente tem um objeto que tem um rigid body, né? E aplicar uma força é como se fosse dar um chute, sabe? E aí ele adiciona uma força. É mais ou menos isso. O problema é que a gente precisa ter acesso àquilo que a gente instanciou. Felizmente isso não é complicado, porque o instantiate ele já me responde também o objeto criado. Então a gente só precisa passar
dizendo que do objeto criado a gente quer ele no formato de GameObject. E a gente tem aqui projétil criado. Que é igual a instantiate. Por que é assim? É porque eu nunca usei esse recurso, mas o instantiate ele recebe um object, que é no caso um tipo genérico no object em C# pode ser qualquer coisa. E então não é limitado só a GameObject, só que na minha vida inteira eu só usei isso. Então para a gente especificar aqui o que a gente está usando, instanciando é um GameObject, a gente passa dessa forma aqui, dizendo que o genérico é um GameObject, e dessa forma o instantiate me responde um GameObject, que vai para essa variável que a gente acabou de declarar aqui, ok? Então a gente tem acesso ao projeto que a gente criou. Então a gente precisa obter agora o componente de readBody dele, ok? Então, para a gente poder dar força no readBody dele. Para isso, para a gente obter um componente, a gente usa uma função chamada getComponent. O transform em si, quando a gente usa ponto .transform ou transform simplesmente aqui, isso aqui é um getComponent disfarçado, tá? E o getComponent justamente para a gente obter o componente de um GameObject. Então a gente cria aqui declara uma variável readBody chamado projétil RB, e que vai vir do objeto criado, e a gente obtém do objeto criado o readBody dele. Fazendo isso, o getComponent vai me dar uma referência direta ao readBody do objeto que a gente criou. E aí é só a gente adicionar uma força. A força a gente basicamente passa uma direção, e como é pra frente, a gente então só precisa ser vector 3.forward, né, que é no caso que significa 0, 0 e 1, né, no vetor. Lembrando que o z em 1, que no caso é aquela seta azul, que é pra frente. Só que não é simplesmente a direção, é a força também. Então a gente multiplica isso por algum valor, pra gente ter uma força legal. Porém, vai precisar de um segundo parâmetro, que é o force mode, que é o modo de força, que pode ser 4. Aceleração, que é uma aceleração contínua, ignorando sua massa. O força, que é contínua e usando a massa, que é quando você quer usar uma simulação realmente física. E o impulse e o velocity change, que é mais ou menos a mesma padrão, só que uma força de instantânea. A diferença disso é que, por exemplo, se você estivesse fazendo um carro ou uma nave, né, uma nave é o quê? É uma força contínua, e por isso que você usaria provavelmente acceleration ou force. No caso, a gente só está dando uma força instantânea, então a gente vai usar o impulse, que aí justamente ele vai aplicar isso de uma vez só. E isso é mais ou menos o suficiente, e a gente já vai começar a ver que, né, já está um pouco mais diferente do que o professor estava fazendo. Só que tem um problema. O forward ele não é local, ele é global, né? Então, para considerar a rotação dele, a gente precisa passar transform.forward. Desculpa, esqueci esse detalhe. Pronto, agora sim ele considera a rotação e instancia justamente na direção. Então, para a gente poder customizar, a gente pode criar o valor de força, né? E a gente passa força aqui para a gente poder customizar. Porque esse valor 10 mesmo é meio fraco. Então, vamos passar 20. Que aí fica mais legal. Ok, agora a gente tem que criar o código do projétil em si. Por quê? Porque esse projétil, ele basicamente, o que ele faz? Ele vai bater no chão e vai quicar, né? E a gente quer que quando ele bate em alguma coisa, ele simplesmente se delete. Então, primeiro eu vou aumentar o tamanho desse chão, porque ele está dando um errinho bem clássico.
e vamos criar um código chamado projétil. Que é justamente quando ele colidir, ele se autodestrua. E assim, além do update e do start, que são executados pelo Unity em certas circunstâncias, a gente também tem uma outra função que é chamado de onCollisionEnter, que é executado quando há uma colisão, quando ocorre uma colisão. E ele passa como parâmetro justamente com o que a gente colidiu, né? Que é o collision, e a gente pode chamar essa variável de colidido. E essa função ele vai conter um código simples. Destrua ele mesmo. O destroy, na verdade ele já é meio que autoexplicativo. Ele vai destruir alguma coisa. E pode ser qualquer coisa. Se a gente passar um componente, ele vai destruir o componente em si. Ou seja, remover o componente. Se a gente passa o GameObject, que é o GameObject a qual o componente está atrelado, então ele vai destruir o GameObject em si, tá? Então, a gente vai ir no prefab e vai adicionar esse código chamado projétil. Agora sim, toda vez que eu atiro, ó, o círculo é destruído. Ok, a gente já está chegando um pouco mais perto do que a gente viu, né? Tá, a gente já tem então uma forma de atirar, uma forma de se movimentar. Então a gente agora vamos criar um adversário, né? Então a gente pode basicamente replicar o nosso jogador aqui. Vamos dar a ele uma cor diferente. Que poderia ser azul. E ele vai ser o nosso inimigo. Inimigo de inteligência artificial. E seguinte. E aí encontramos um problema. Durante o projeto, novas necessidades vão surgindo. E aí acaba-se percebendo uma necessidade de refazer algumas coisas. Por quê? Como a gente pode ver, o nosso inimigo está sendo controlado por nós mesmos. Porque o movimento e o atirador dependem, né, usam como referência as entradas do jogador. Então o que a gente pode fazer é dar uma separada de conceitos entre o que é coisas do jogador e o que é coisas do jogo, digamos assim, né? Então a gente podia esse update poderia ser chamado de atirar. Aí a gente deixa só a instanciação do que é atirar. E no movimento a gente tira isso aqui, que é o eixo horizontal e vertical, e a gente usa variáveis públicas. Ok? Por quê? Porque agora isso se torna, digamos, editável. E de acordo com o que a gente faz, ele vai se movimentar. Então assim, por exemplo aqui, se eu adicionar um movimento, ele vai andando, certo? Então vamos criar dois códigos, o código do jogador e o código do IA. Então, código do jogador. A gente coloca jogador em... Na verdade vamos chamar de controle jogador. E aí vai dar um erro. Por quê? Porque o nome está diferente do que é o nome da classe, então basta a gente renomear aqui também, né? Beleza? Ok. Vamos aproveitar e também colocar controle A. E a gente vem aqui e coloca IA. Beleza? E vamos escrever aqui justamente que as entradas
do jogador são repassadas para os nossos códigos, né? E para isso a gente tem que justamente ter acesso a aos nossos outros componentes, que no caso é o próprio atirador e o movimento. Então a gente pode colocar aqui, criar o movimento, meu movimento, e atirador, meu atirador. E aí, embora tenha um outro local que isso aqui é mais recomendado, vamos reaproveitar o que a gente já sabe, que é o start. E aí meu movimento é igual ao getComponent do GameObject de si próprio, né? Movimento. Porque assim, né, no atirador a gente obtém o componente do projeto criado. E aqui no controle, se a gente simplesmente escreve getComponent, ele vai obter do próprio do GameObject atrelado, entendeu? Isso aqui é uma função e meu atirador igual é getComponent, keyComponent, atirador, isso aqui é uma função, e é isso aí. Pronto. E aí, o que acontece? A gente pode usar um truque do Inspector, que é clicar aqui e ir para o debug, que a gente consegue ver variáveis privadas. Então, mesmo não sendo públicas, a gente consegue ver eles. A gente só não consegue editar. E se a gente der play, ó, a gente vê que assim que esse componente carregou, né, que o jogo carregou em si, ele conseguiu obter tanto o movimento do jogador quanto o atirador do jogador. Beleza? Então é mais ou menos isso. Vamos voltar para o normal. E é simples. Meu movimento H, nossa, movimento H é igual a o que? Ao eixo que a gente está usando. E a gente também tem que fazer isso com a rotação por mouse. Só que na verdade a gente não precisa, por quê? Porque a inteligência artificial ele vai girar, né? Ele vai olhar para o jogador usando um outro código, um outro esquema. Então o jogador continua podendo usar isso aqui, porque a inteligência artificial vai usar outra coisa, tá? Então a gente só coloca isso aqui, movimento o vertical é igual ao eixo vertical. E se a gente aperta o Fire1, então o meu atirador vai atirar. Veja também que a gente meio que reuniu toda a lógica de gameplay num único lugar, né? Então às vezes isso pode ajudar também a ficar um pouco mais organizado. Então se a gente olhar para aqui, nossa inteligência artificial ainda vai estar, né, acompanhando o que a gente faz com o mouse, mas quando a gente movimenta, isso aqui já está independente, né? Só o jogador controla o movimento e aí fica assim. Então aqui na IA a gente vai tirar a rotação por mouse, porque ele não vai rotacionar por mouse, e sim ele vai olhar para o jogador. E inclusive a gente pode fazer no próprio controle IA, que é o Lookat. O Lookat assim, é bem simples, tá? A gente tem transform, uma pessoa, por exemplo, e aí quando a gente define um alvo e usa o Lookat, o nosso objeto ele vai olhar em direção ao alvo, tá? É basicamente isso que é o Lookat, né? Então é simplesmente isso. A gente vai criar um alvo e aí executa o Lookat do transform, passando alvo com transform. Porque o Lookat ele olha para ou uma posição, que é um vector 3, ou para um transform. Então a gente só passar o transform mesmo, e a gente vai no Unity, aqui, espera carregar, e coloca que o alvo é o jogador.
Então, quando a gente executar, o inimigo ele sempre vai estar olhando em direção ao jogador. Lembrando que é sempre aquele negócio, né? O padrão é que o Z seja o frente, então é importante lembrar de sempre colocar seu personagem olhando para frente em relação ao eixo Z. Enfim, é isso aí, beleza? E aí a gente coloca para inteligência artificial atirar a cada 2 segundos, né? Por exemplo. A gente pode, na verdade, um intervalo customizado. Então a gente pode criar uma variável chamada intervalo tiro. E aí, como é que a gente vai comparar? É bem simples. Dentro do time, a gente vai ter uma variável chamada time, né, o ponto time, que é o tempo que o jogo está executando desde seu início. Então, se a gente vai comparando o time com o valor, e quando o time está maior do que 2, né, sendo o valor, então quando o valor for maior que 2, e isso aqui retorna verdadeiro, aí ele atira e ressincroniza o valor. Então a gente coloca aqui, tipo, o último tiro, e aí a gente coloca aqui que no start, que o último tiro é igual a time. E aí se time.time, que é maior, menos o último tiro, né, que é a diferença entre os dois, for maior do que 2, ou seja, entre a última vez que a gente registrou e o tempo atual, for maior do que 2, a gente ressincroniza para poder contar de novo. E aí a gente faz a mesma coisa aqui do controle, né? Que a gente tem o próprio movimento e o próprio atirador. Beleza? E aí meu atirador é igual a, quer dizer, atirar. Se a gente executa, aí ele fica atirando a cada 2 segundos. E é isso. Ok, então temos aí a jogador, sempre usando os mesmos componentes. E aí a gente pode criar as vidas e os pontos, né? Que tinha lá no jogo do professor. Então, vamos criar o C# Script vida e pontos. Que não vai ter nada mais nada menos do que justamente as vidas e os pontos. Que vai ser um inteiro, então vida e pontos. A gente tipo não precisa, digamos, fazer cada um, sabe? A gente pode simplesmente usar vírgula, aí do mesmo tipo e do mesmo nível de acessibilidade a gente cria uma outra variável, tá? Então os dois vão ter vida e pontos. Coloca aqui vida e pontos. Vou colocar que cada um tem 10 de vida por padrão. Beleza? E aí o projétil ele vai fazer o quê? Em quem ele colidir, a gente obtém o vida e pontos do colidido, né? Do objeto que a bala colidiu. Só que o colidido ele é só colisão, né? E a gente não tem o getComponent nele. Então a gente acessa o GameObject e aí depois o getComponent. E aí sim a gente obtém o vida e pontos. Beleza? Mas, por exemplo, o chão ele não tem vida e pontos, ele não tem por que ter. Significa que se ele tentar obter o componente vida e pontos, quando ele tentar o chão, ele vai falhar, mas não vai dar erro. O que vai acontecer é que esse vida e pontos vai ser um valor nulo. Então, se vida e pontos é diferente de nulo, ou seja, existe algum valor atrelado a ele, significa que ele justamente bateu em alguém que tem vida e pontos. Então a gente colocar aqui que
a vida do Corindida menos igual a 1. E depois ele se autodestrói. A gente executa. Aí vamos inspecionando aqui o IA. Se atirar nele. Aí, ó, tá vendo? O vida tá diminuindo justamente por causa disso. Agora só tem uma questão. Pra gente dar pontos a quem atirou, a gente precisa saber quem atirou de fato. Então a gente pode criar aqui um public atirador original. E aí quem atira, o atirador, a gente pode obter o componente do projétil, né, do projétil criado. Beleza? E aí o componente de projétil do projétil criado, a gente diz que o atirador original é igual a this. This é basicamente o próprio componente em si, entendeu? Então quando a gente passa this, a gente está passando o componente do próprio atirador. E a gente pode ver isso, ó, no próprio inspector. Deixa eu carregar. E aí quando a gente executar, quando criar, e aí eu pauso. Aqui é o projétil, atirador original, jogador. Ok. Beleza. Ok, agora que o atirador ele sabe quem é o original. Vamos lá. Primeiro que a gente não precisa ter a variável atirador original aqui no inspector, né? Então a gente pode usar isso aqui, esse artifício, que é tipo, isso aqui é basicamente eu dou uma propriedade à variável que vem depois, né? Pode ser tanto, você pode escrever tanto assim quanto assim, tá? Nesse caso eu vou deixar assim. E quando tem essa propriedade, ele justamente não mostra nada no inspector. Com isso eu evito de repente cometer um acidente, e deixa mais organizadinho também, tá? E é justamente a gente dá pontos, atirador original, ponto, a gente obtém o vida pontos do atirador original e a gente incrementa pontos, ok? Então se a gente rodar, a gente vai ver que do próprio jogador em si, ele vai estar tirando a vida, mas quem está atirando, ele vai estar incrementando ponto. Ok. Ok, os nossos atiradores estão errando, ou melhor, a inteligência artificial acaba errando porque o bracinho fica muito à direita. Então, vamos abrir aqui, temos os casos, e vamos girar só um pouquinho. Pronto. Que aí vai estar um pouco mais centralizado e aí ele vai estar me acertando. Agora a inteligência artificial está me acertando mesmo. Ok, então agora temos as vidas e os pontos. Agora tem a questão, quando a vida zera, tem que acontecer a morte. E aí entra um problema interessante, que eu não vou dar exatamente a melhor solução, mas no caso, quando o inimigo morre, ele simplesmente tem que ser destruído. Porém, quando o jogador morre, no caso que o professor deu, ele recarrega a cena, né, para recarregar a fase do estado original que estava. Então cada um vai morrer de uma forma diferente.
não seria interessante colocar essa responsabilidade de o que acontece para cada um do próprio projétil? Pois bem, o próximo passo agora é justamente a morte. Como a gente já tem o próprio controle IA e o próprio jogador, que está aqui, então a gente já tem o caso da morte de cada um, né? Então vamos em controle jogador. E aí se a vida, a própria vida for menor ou igual a 0, então ele morre, né? Então primeiro a gente tem que ter acesso ao nosso próprio vida e pontos. Eu esqueci ponto e vírgula. Ok. E aí se minha vida e pontos, né? Vamos colocar um nome gramaticalmente certo. Minha vida e pontos. Se a vida for menor ou igual a 0. Então, no caso do jogador, ele tem que reiniciar a cena, né? E para isso a gente tem que colocar aqui o segundo código: using and changing.sn management. Por quê? Por exemplo, quando eu uso alguma coisa, por exemplo, vector 3 aqui, isso está vindo dessa importação aqui, né? O gerenciamento de cenas não vem por padrão aqui, então a gente tem que importar ele dizendo que a gente quer usar gerenciamento de cenas. E aí é justamente o gerenciador de cena, .load, carregar cena, e a gente pode passar tanto o número quanto o nome. No caso, o nome da minha cena é sample estimate. Então eu passo ele como parâmetro, que é o nome dele. Só que para isso funcionar, eu tenho que ir aqui em arquivo, configurações, e isso vai estar zerado assim. E aí eu tenho que arrastar a minha cena para cá, para ele entrar dentro do que o jogo deve ser, né? Porque aqui é quais cenas o jogo deve ser compilado, tá? Ou simplesmente clica aqui, que é para adicionar a cena aberta. Como a gente já tem o CMPS aberto, a gente pode clicar aqui que ele adiciona a cena aberta. Quando a gente quer passar um número, tipo isso aqui, ele está se referindo a esse número aqui. Só que às vezes você adiciona a cena, tira a cena, então é melhor... E aí o número muda, então é melhor colocar o nome, que aí já é um controle melhor, tá? E agora a gente faz isso também para o controle IA. Pronto, a diferença é que ao invés de ele carregar uma cena, ele vai se autodestruir. Então vamos tentar. Vamos matar o... Na verdade vamos deixar que a inteligência artificial nos mate. E vamos acelerar um pouquinho as coisas, deixa tirar toda a vida do jogador. E a 0 ele recarregou a cena. Ok? E o chão foi parar dentro do jogador. Eu não faço ideia do porquê. Eu não sei. Ah, tá. Ok. Cara, o que é que eu fiz? Eu acho que foi sem querer, desculpa. Só vi isso agora. Bom, mas recarregou a cena, né? E agora se a gente atira bastante no jogador, na inteligência artificial, ele se autodestruiu a si mesmo. Beleza? Então... temos vida e morte criado. Isso aqui não é necessário. E agora a gente justamente vai criar uma interface gráfica para a gente poder ver tudo aquilo que a gente está fazendo. Para isso a gente clica com direito, vai em UI e clica em, por exemplo, text, porque a gente vai usar texto. A Unity já cria um canvas e já cria um texto, tá? E o que é um canvas? O canvas é essa coisa gigante que representa a tela. No caso, ó, aqui a gente tem uma unidade, né? Tipo, posição 2.
o Canvas ele é desse tamanhão porque ele define o tamanho dele como o tamanho da tela. Então, por exemplo, se eu rodar a 1366 é um tamanho grande. Se for 1080p, é maior ainda. Se for Free Aspect, ele fica do tamanho da janelinha. E aí eu consigo ver, tipo, ele se transformando de acordo com o que a gente customiza aqui, né? Ok? E a gente quer que a nossa interface gráfica se adapte a qualquer resolução, seja de celular. Principalmente celular, porque celular varia muito. Tem celular que tem uma resolução bem pequena e celular que tem uma resolução maior de tela de computador, né? Para isso, o que a gente vai fazer é o seguinte. Isso aqui é o Rect Transform. Ele é como o Transform, só que ele usa uma outra forma de calcular a posição que é melhor para a interface gráfica, tá? Aí tem posição X, posição Y, tamanho e tudo mais. Mas isso tudo aqui, cara, é só pra complicar, sabe? Ele tá tentando facilitar, mas ele complica. Mas eu vou explicar mais ou menos o que é. Vamos só zerar a posição. E aí, tipo assim, vamos lá, a gente tem um texto que está centralizado. Se a gente coloca a ancoragem nele à esquerda e, por exemplo, diminuir a posição X dele, quando a gente move a nossa tela, ele fica preso à esquerda. A gente coloca aqui direita, ele fica preso à direita. Mas, sinceramente, no jogo que eu fiz, eu acabei percebendo que era melhor simplesmente fazer a coisa na mão, que na verdade não é difícil e resolve muito mais os problemas do que ficar usando isso aqui, tá? Que é o que? Você clica aqui e você vê o que é o Rect Transform em si. O Rect Transform em si, ele é feito de âncoras e de deslocamento. Colocando um deslocamento 000, a gente vai ver aqui na nossa telinha do Essen que as âncoras estão cada um preenchendo a tela toda. Pois bem, as âncoras, eles são esses cantos aqui. E eles ficam sempre presos a sempre a mesma posição do Canvas, porque ele usa a porcentagem da tela do Canvas. Então, por exemplo, se eu colocar isso aqui, eu estou usando texto, mas vou colocar uma imagem, tá? Que aí fica melhor para visualizar. Pronto. Ele está preenchendo a tela toda. Não importa em que resolução, ele vai preencher a tela toda. Por quê? Porque a minha âncora em X, mínima em X, que é esse que é aqui, e Y0 que é aqui. A âncora mínima é esse aqui, esse aqui. O esquerdo inferior. A âncora máxima é o direito superior, que é esse aqui. Quando eu edito o direito, o X do direito, quer dizer, o X do máximo, eu estou editando o lado direito. Ok? Que é tipo que é esse lado aqui, né? E eu posso adicionar um deslocamento em relação a essa âncora. E aí o que vai acontecer? Essa âncora, colocando aqui em 30%, ele sempre vai estar a 30% da tela, não importa em que resolução ou aspecto esteja. O deslocamento ele é um número constante de pixels, né, que ele fica da âncora. Então, seja lá qual for a resolução, ele não vai mudar o tamanho disso aqui, entendeu? Ele sempre vai ser, no caso aqui, menos 70 pixels. Então, por exemplo, se eu adiciono 50 pixels em cada lado e deixo a âncora na tela inteira, aí eu vou ter 50 pixels de deslocamento de cada um. A questão é que em telas pequenas, 50 pixels ocupam um espaço maior do que em uma resolução grande, como 1080p. Tá vendo? Então, só tem que tomar cuidado sobre isso com deslocamento, porque em celular, 50 pixels pode ser tipo 1/5 da tela, sabe? Então tem que se tomar cuidado realmente. E no caso, o que eu quero é que tenhamos um título do nosso jogo. Então vamos chamar isso aqui de título. Que ele vai estar mais ou menos nessa parte aqui. Então, tipo,
75% do mínimo, sem coisa. Vamos colocar aqui título jogo. Aqui é onde você digita o texto do negócio. Seria legal ele ficar um pouco mais coisado, então vou colocar um pequeno espaço para ele ficar não tão no cantão assim. E aqui a gente pode selecionar fonte. Por padrão vem em Arial, mas basta você arrastar um arquivo de fonte que ele vai estar disponível aqui para você colocar a fonte que você bem quiser. Aí você pode aumentar o tamanho da fonte. Só tem que tomar cuidado porque o tamanho da fonte pode ultrapassar o tamanho do nosso Rect, né? Inclusive a gente pode apertar em 2D para a gente visualizar isso de uma forma bem melhor. Então, tipo, acaba ultrapassando, ele fica invisível. Por quê? Porque ele está maior do que o negócio. Então a gente coloca um tamanho legal. Vou arrastar só para explicar um negócio. Que a gente também tem uma outra propriedade que é o line spacing, que é o tamanho das linhas. Inclusive, se a gente passar um valor negativo, a gente inverte o tamanho das linhas. A gente também tem o best fit, que você define o tamanho mínimo e o tamanho máximo. E aí, de acordo com isso, o texto ele já vai se ajustando. É só importante lembrar que isso vai ter um custo um pouco maior de performance, porque diferente, por exemplo, de um editor de texto, em jogos mesmo, em qualquer engine, um texto, na verdade, ele é uma imagem. Tanto que a gente se tirar isso aqui, né? E eu aumentar a escala disso, você vai ver que ele vai começar a distorcer e ficar todo borrado, né? Porque é uma imagem que está sendo ampliada mais do que deveria. Então, e a gente também pode dar uma cor. E a gente tem opções de negrito, itálico, negrito e itálico. Vamos chamar de colocar negrito mesmo. E vamos colocar tudo numa linha só. Título, jogo. Uma boa cor. Esse é o título do nosso jogo, né? Só abaixar um pouquinho mais. Beleza. Agora vamos criar o texto que vai ter... Os textos que vai ter a vida e os pontos. Então, vamos criar um outro texto. Que ele vai estar na metade da tela. No caso, 45%. A gente tira esses aqui. No caso, o nosso título está a 0,7 da tela. Então aqui vai estar tipo, 0,65. No mesmo left, para a gente ter um alinhamento. Opa. A gente der isso aqui. A gente coloca isso aqui como 20. O problema é que o Rect Transform às vezes ele não obedece o que a gente digita. É muito chato isso, mas tudo bem. Agora que ele está num lugar legal, que na verdade a gente pode até subir um pouco. A gente coloca aqui do que se trata, né? No caso de jogador. E acho que preto já está bom. Chama de jogador. E aí a gente vai criar um filho. E aqui entra um outro lance. Lembra que eu falei que aqui quando ele não tem nosso objeto ele não tem pai, ele é relativo ao 00. Com canvas, com coisas de interface gráfica não é muito diferente. Só que ao invés de ele estar relativo ao ele vai estar relativo ao Rect Transform do pai. E lembrando que o Rect Transform é como se fosse um quadro, então tipo o 0 e 1 não vai ser a tela toda mais. Vai ser justamente o tamanho do Rect Transform do pai, ok? Então quando eu passar 1 na âncora, 1 vai ser aqui, não a tela inteira, ok? Então se a gente digitar aqui 0 em todos os negócios e 1, ele vai estar assim. Então eu vou passar 20 de top e 20 de left. Vamos chamar de vida igual a 0. Dessa forma. Vamos chamar só de vida. E aqui pontos. Pra gente saber quanto temos de pontos. E aí vai estar 40 em relação ao pai. Ok?
Ok. Agora vamos criar um último código que vai justamente escrever vida pontos. Escrever vida pontos, que é bem simples. A gente vai ter como variáveis, a gente vai editar o texto, aquele componente texto, e assim como em cenas, assim como no gerenciador de cena, a gente tem que ter acesso às coisas de interface gráfica, né, UI. A gente cria public texto, vida texto, pontos texto, e public vida pontos alvo. E é bem simples. Vida texto, ponto, o campo texto, porque afinal a gente está digitando o componente text, e dentro do componente text temos o valor de texto, né? E a gente vai dizer que ele é igual a vida, dois pontos, como estava escrito lá, e a gente concatena com vida pontos alvo, ponto vida. E a gente faz a mesma coisa para os pontos. A gente vai no Unity, vem aqui, coloca o código, né? A gente pode colocar aqui mesmo. Então, escrever vida pontos. Deixa eu fechar isso aqui. Aí a gente arrasta onde está o componente de texto do vida aqui, o pontos aqui, porque aí ele vai editar o texto da vida, né? E o vida pontos do alvo, no caso, o nosso próprio jogador. Se a gente rodar, a gente vai justamente acompanhar nossos pontos e nossa vida. E aí basta que a gente duplique isso e coloca inimigo. E aí eu vou colocar no lado direito, ou seja, eu quero que seja da âncora 55% até 100%. E aí no texto em si eu coloco que vai estar escrito inimigo. E por eu ter duplicado, o Unity já colocou certinho, que é o vida do filho e pontos do filho. Só que não é mais do jogador, a gente está pegando o vida pontos da IA. Então a gente coloca da IA. Roda. E aí a gente já tem a vida do inimigo e os pontos dele. Pronto. O único lance é que provavelmente deu erro depois, ou não. Na verdade não, mas... Seguinte, se o inimigo for destruído, ele vai passar a não mais existir. E aí o vida e pontos, né, do nosso inimigo também vai deixar de existir, e isso vai dar erro. Então a gente coloca uma pequena verificação, que é se temos vida e pontos alvo, é que escrevemos. Porque aí quando o inimigo deixar de existir, ele não vai tentar, a cada quadro, tentar obter uma propriedade de algo que não existe mais. E é isso, acho que a gente já meio que incorporou mais ou menos o que a gente estava querendo. E aí a gente já teve um erro em colidido projétil, linha 12, que é aqui. E o que aconteceu é, acredito eu que quando o inimigo ele morreu justamente quando ele foi atirar. E aí ele meio que executou o atirar. Aí ficou, né, ele atirou, a bolinha ficou no ar, a gente matou o inimigo, e aí quando ele tentou aumentar o ponto do original, ele não conseguiu mais. Então, a gente verifica aqui também se o atirador original ainda está vivo. Isso é, se ele não é nulo, né? A questão aqui é que a gente não precisa realmente verificar se ele não é nulo. Só o fato da gente colocando aqui, a gente verifica se existe algum valor, sabe? Se o componente existe.
Aí se ele for nulo, ele não vai entrar no bloco do if. E eu acho que é isso, a gente já tem basicamente mais ou menos o que o professor passou. Uma única coisinha que eu fiz ainda no meu projeto é que se o nome do colidido não for chão, então do colidido a gente obtém o componente material e a gente muda para uma randômica cor, né? Uma cor. Nossa, randômica não existe, cara. É uma cor aleatória, entendeu? Isso aqui é uma classe de coisas aleatórias. A gente pode obter valores aleatórios. Mas a gente também pode obter cores aleatórias. Aí a cor aleatória é passada para a cor do material do colidido. Entendeu? O ponto name é justamente o ponto name é justamente o nome que a gente tem aqui. É que eu não lembro se o professor pediu isso ou eu que fiz mesmo, mas acho que ele pediu. E dá erro. Porque na verdade a gente não obtém o material, desculpa. A gente obtém o mesh render, que dentro dele tem o material. Por isso que está dando tanto erro. Acho que é só isso. Eu espero que isso tenha ajudado de alguma forma. Eu fiz de um jeito diferente dele. Porque eu meio que programo desse jeito. E eu não vou lembrar de cor como o professor fez, né? Porque eu não tenho o projeto guardado aqui. Então eu fiz mais ou menos do meu jeito. Explicando tudinho. E eu espero que isso ajude em vocês, né? De alguma forma. Tá? Então é isso.